Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre inconsciência e crise convulsiva no adulto. Eu vou dar início falando sobre os critérios de inclusão. O que são esses critérios de inclusão? É a ausência de alerta e a ausência de responsividade aos estímulos externos. Esses estímulos externos são os verbais, táteis ou dolorosos. Eu vou falar sobre a avaliação primária, no caso de inconsciência, lembrando que essa avaliação e a conduta ela depende muito do estado que o paciente se encontra. O primeiro passo é identificar se o paciente está de fato inconsciente. Através de estímulos, a gente tenta fazer com que o paciente nos dê algum sinal de consciência. Caso ele não dê nenhum sinal, deve ser verificado o pulso do paciente e a respiração. E se ele não tiver nem movimentos respiratórios e nem pulso presente, então imediatamente deve ser iniciada a ressuscitação cardiopulmonar. Se o paciente tem movimentos respiratórios ausentes, mas o pulso está presente, então a conduta já é diferente. Deve ser considerada a possibilidade de uma obstrução de vias aéreas. Então a conduta ela vai seguir o protocolo de OVACI, que é de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, e também vai variar de acordo com a gravidade dessa obstrução, se for o caso. Se esse paciente tem presença de pulso e presença de movimentos respiratórios, então nesse caso a gente deve manter a respiração do paciente adequada, né? Ele pode estar em um nível de consciência mais elevado ou mais baixo. E no caso dele, se ele estiver com a saturação abaixo de 94%, que já não é um nível adequado, deve fornecer oxigênio para esse paciente. E em seguida, iniciar a escala de coma de Glasgow para avaliar qual é o nível de consciência desse paciente. Na avaliação secundária, vamos realizar a entrevista de sampla, que é onde vamos coletar os sinais vitais do paciente, alergias, os medicamentos em uso, o passado médico do paciente, os líquidos e alimentos ingeridos antes do acidente e o ambiente onde ocorreu o acidente. Após, vamos monitorar os sinais vitais e oximetria e mensurar a glicemia capilar. Depois, vamos entrar em contato com a regulação médica para passar informações de forma sistematizada e aguardar orientações para procedimentos e transporte do paciente até uma unidade de saúde. Eu vou falar sobre a observação de inconsciência, que conceitualmente a inconsciência é o estado de desconhecimento de si próprio e do ambiente. É caracterizada pela ausência de alerta após estímulos externos. Ferimentos em lábios ou língua e presença de liberação de icteres pode sugerir estado de pós-convulsivo. Obter informação de acompanhante ou outras testemunhas. Quando o paciente é suspeito ou se enquadra no critério para crise convulsiva, ele apresenta súbita perda de consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, salivação intensa, lábios e dentes cerrados, eventual liberação exficteriana caracterizada por incontinência fecal e urinária. Na fase pós-convulsiva, ele apresenta confusão mental, sonolência, agitação, flacidez muscular e cefaleia. Eu vou estar falando sobre a avaliação primária, que é manter a responsividade, aspirar as secreções se necessário, manter a permeabilidade das vias aéreas e oferecer oxigênio sob máscara não renalante de 10 a 15 litros por minuto, se a saturação tiver menor que 94%. Vou estar falando sobre a avaliação secundária da crise convulsiva em adulto. É importante estar monitorando os sinais vitais, a oximetria de pulso, estar mensurando a glicemia capilar, estar colhendo história sampla, que significa S de sinais vitais, A de alergias, M de medicamentos, P de passados médicos,
L de injeção de líquidos e A de acontecimento do evento. Também é de extrema importância você estar protegendo o paciente para evitar mais lesões, afrouxando cintos, retirando chaves e protegendo principalmente a cabeça dele. Pode estar se utilizando travesseiros ou fronhas. Também está sempre tendo contato com a regulação médica e está passando esses dados de forma sistemática, está aguardando a orientação da regulação médica para realizar esse procedimento e para o transporte do paciente para a unidade de saúde. A crise convulsiva ela pode ser uma manifestação de um processo patológico ou de uma disfunção inerente do sistema nervoso central. O estado de mal epilético é a ocorrência de uma crise epilética prolongada acima de 5 minutos ou repetitivas, persistindo por 30 minutos ou mais, que não permite a recuperação da consciência entre os eventos. A crise generalizada tônica-clônica raramente ultrapassa 5 minutos de duração e é a mais comum das manifestações. Anotar sempre a frequência da crise, as manifestações e a duração quando presenciada. Quando a crise não for presenciada por profissionais, evitar a mordedura de língua, lesões dentárias, com consequentes hemorragias potencialmente perigosas.